Olá, tudo bem? Hoje eu vou começar lendo para vocês um evangelho que me chamou muito a atenção nesse início, né, de leitura. Né? Começando a ler o evangelho de Marcos. Né? Vou ler alguns trechos nos quais fui tocado e no qual eu acredito que possa servir de evangelização, de ajuda para muitos aqui presentes, tá certo? Vamos lá. Então, começando a ler o Evangelho de São Marcos, né, a gente começa lendo pelo primeiro capítulo, né, onde João Batista anuncia Jesus, anuncia a vinda do Cristo. Né? João Batista tem essa missão de anunciar e batizar todos aqueles que creem em Cristo, que creem nessa notícia no qual João Batista vem anunciando, né, possam ser libertos de todos os seus pecados, né, de todos os seus medos, todas as suas angústias, certo? E nesse processo, São João Batista ele vai falar que virá um outro que vai batizar no Espírito, né? Ele batiza hoje na água, mas virá um outro que será batizado, que vai batizar no Espírito Santo. E que é esse outro que João Batista nos comunica? É o próprio Cristo, né? João Batista anuncia a vinda do Cristo que nos batizará no Espírito Santo. Então, o primeiro anúncio, né, daquele que virá e trará para nós o Espírito Santo é esse, quando João Batista anuncia que virá um outro que vai batizar no próprio Espírito Santo. Encontra-se aqui no Evangelho Marcos, capítulo 1, versículo de 9, né, a 10, a 11. Vou pegar alguns trechos para a gente fazer essa ponte entre psicologia e entre um pouco da fé também, certo? Vamos lá. João Batista vem, né, e começa a batizar todos. E nisso vem Jesus e é batizado por João, né? Jesus, ele se faz um com a nossa humanidade quando ele entra nesse mistério de ser batizado também na água, como todo qualquer homem, né? Jesus nos mostra que ele se fará presente como homem no meio de nós. E ele é batizado na água, porém, quando João Batista batiza Jesus na água, vem sobre ele. Na verdade, João Batista vê essa pomba, significado, né, de uma pomba, no qual é o próprio Espírito Santo que desce sobre a pessoa de Jesus. E nisso vem uma fala, né, tu és o meu filho amado e em ti está o meu agrado. Deus fala, Deus coloca a voz, Deus anuncia o seu filho, Deus dá essa linguagem na qual esse significado em Jesus Cristo. Deus fala do seu filho. Esse é o meu filho amado. Esse é aquele no qual eu trarei para vós. Deus se revela em vós, em fala, para o que? Anunciar a vinda do seu próprio filho. E nisso, quando o próprio Espírito Santo, né, desce sobre Cristo, né, mostrando para nós que não só da água, mas também do Espírito devemos ser ressuscitados, devemos ser transformados pelo Espírito Santo, né? Esse mesmo Espírito envia Jesus para um deserto. Que deserto é esse? Um deserto da purificação, um deserto da onde todos os sentidos vão ser purificados. E aí a gente pode entender aqui esse deserto, o nosso deserto do nosso dia a dia. O deserto no qual aonde Deus nos purifica como pessoa, purifica os nossos olhos, purifica a nossa mente, purifica o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, mas também aquilo que a gente gosta, que a gente deseja como homem. Onde Deus nos purifica de todos os excessos
que vai pesando a nossa vida na busca constante por Deus. Mas também esse vazio no qual a gente pode entender que é um lugar onde o próprio ser humano não consegue conviver, não consegue viver, que é esse lugar onde tudo se encerra, onde não tem um movimento agitado, onde não tem um movimento de questões, vamos dizer assim, que nos preencham, mas aonde falta, onde há esse vazio. E é nesse lugar onde o Espírito Santo leva o próprio Cristo, nesse lugar de vazio, nesse lugar de solidão, nesse lugar aonde vai ser o que? Polido, aonde vai ser... e também cuidado de certa forma, porque aqui o próprio Evangelho fala, Jesus foi posto à prova por Satanás, né? Jesus foi posto à prova por Satanás. E ele vivia ali com as feras. Vamos entender aqui as feras como os instintos ao nosso redor, e não só o instinto ao nosso redor, mas os nossos próprios instintos, as nossas feras interiores, né? Aquilo que nos movimenta como homem e nos tira um pouco desse lugar do espírito, mas nos traz só para um lugar onde só o movimento é feroz, primitivo, né? Mas assim os anjos o serviam. Então também ele era servido, também ele era cuidado pelos próprios anjos, certo? E aí nisso, quando Jesus se fortalece, quando Jesus ele é purificado, vamos assim dizer, que não é necessariamente precisasse ser purificado, mas mostrou para nós que diante de um batismo, onde a gente recebe o próprio Espírito Santo, Deus nos desloca para um lugar ainda maior, que é o nosso deserto interior, no qual ali nós vamos perdendo todo aquele sentido de emoção, de superficialidade, de movimentos externos, para entrar em algo mais maduro, mais interno, numa fé um pouco mais robusta, né? E aí sim, o próprio Espírito Santo movimenta o Cristo, né, para anunciar a boa nova. E quem é a boa nova? É ele. É o novo, é o Evangelho. E aí Jesus sai desse lugar e vai para um lugar de anúncio, onde ele anuncia o seu Evangelho, onde ele anuncia as maravilhas que Deus quer fazer com a humanidade, né? E aí sim, seguimos toda a trajetória, onde Jesus começa a chamar os seus discípulos, aos apóstolos, começa a trazer, na verdade, discípulos para ele, né? No qual ele vai formar um grupo de apóstolos, né? Que vão ali seguir o Evangelho, que vão seguir o próprio Cristo, né? E todos da história da Bíblia vão abandonando as suas missões já terrestres para seguir o Cristo, no qual ele nos chama, tá? E o próprio Cristo começa a anunciar essa boa nova, tá? E aqui é interessante que na sinagoga de Cafarnaum, o Cristo, ele entra nessa sinagoga para dar os ensinamentos, para ensinar ali as escrituras, mas aí ele encontra um demônio, que vai dizer aqui, ó, em Marcos 1, capítulo 1, versículo 24, certo? Diante, até o 26, que vai falar assim: que queres de nós, o demônio falando, né? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te, sai dele. O espírito impuro sacudiu o homem com violência e deu forte grito e saiu. Olha só, o próprio demônio reconhece Jesus, né? Tu és o Santo de Deus. Viestes para nos destruir? Jesus reprime esse demônio, né? Cala-te e sai. Por quê? Por que Jesus faz isso? Certo? Porque ainda não era chegado o momento dessa revelação, no qual o próprio demônio queria o quê? Causar uma certa polêmica ali. O próprio demônio queria causar um certo alvoroço
ali, né? E não era o momento ainda, certo? E às vezes na nossa vida também, a gente fala situações, a gente fala coisas que não é o momento de falar. A gente manifesta situações que ainda não é o momento de falar. E se a gente usar pela inteligência que é dada por Deus, a gente deve esperar em alguns momentos. De falar, de se posicionar. Porque a gente sabe que se a gente se posicionar naquele momento, se a gente falar naquele momento, né, pode acontecer uma polêmica, pode acontecer algo que vai destruir em vez de construir. Então Jesus olha para essa pessoa e fala, cala-te e sai dele. Sai! Jesus fala. Certo? E aí Jesus continua todo o seu processo ali, caminhando, curando os leprosos, os enfermos, certo? Reprimindo os demônios ali à sua volta, mas tem algo que me chama muita atenção, que é o encontro de Jesus com o leproso, né? Na verdade, não é nenhum Jesus com o leproso, é o leproso com Jesus, né? Esse leproso, ele vai de encontro a Jesus e ele fala, eu quero ficar purificado, né? Na verdade, vamos lá, adiante, né? O leproso aproximou-se de Jesus, ali no Marcos 1, capítulo 1, versículo 40 em diante. O leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe, se queres, tens o poder de purificar-me. Olha só que audácia desse leproso, ele afronta Jesus e fala assim, se queres, tens o poder de purificar-me. Opa! É uma afronta boa, né? Mas onde mostra para Jesus a fé desse homem, né? A esperança nele em próprio Cristo. E ele fala, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e estendeu a mão sobre ele e tocou, dizendo, eu quero ficar purificado. Entendeu? Eu quero ficar purificado. Percebe? Jesus retira desse homem uma fala, né, no qual esse homem necessitava. Aí está a questão da linguagem, né? Todo o sofrimento que talvez esse leproso tenha passado, dificuldades que esse leproso tenha passado, dificuldades no seu meio social, ali por causa dessa lepra, que eram afastados, ele chega para Jesus e emite fala, emite uma vontade. E quando ele encontra Jesus e fala, Senhor, se queres, me cura, né? Se queres, me cura. E Jesus fala, eu quero, fica purificado, eu quero que você seja purificado. E esse querer de Jesus passa e passou pelo primeiro querer desse homem. O querer de Jesus passou por querer desse homem. E juntos queriam a mesma coisa. Olha só que lindo. Juntos queriam a mesma coisa. E quantas vezes na nossa vida, juntos, queremos algo. E Deus assim nos proporciona na medida certa. Ou naquilo que é da sua vontade. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E aí mais para o finalzinho, né, Jesus ficava nesses lugares fora por causa da fama que Jesus começou a espalhar e Jesus começou a se afastar, porque senão eles iam começar a perseguir Jesus logo no começo e não era intuito ainda da missão salvífica de Jesus, certo? E aí Jesus ficava em lugares de desertos. E é engraçado que Jesus sempre procurava o deserto, né? Primeiro o Espírito Santo leva ele para o deserto, onde ele é provado por 40 dias, né? Nesse deserto. E logo em Cafarnaum, Jesus também saiu de madrugada e procurou um lugar de deserto, certo? Para orar. E no final, fala ali no
capítulo 1, ainda ali nos versículos 45 de São Marcos, ele ficava fora em lugares desertos. Então, esse lugar de deserto, esse lugar de vazio no qual Jesus buscava para orar a Deus, era um esvaziamento. Era onde Jesus se colocava diante de Deus e nos mostra e nos revela, né, como nós devemos buscá-lo. Nesse lugar de deserto, nesse lugar de vazio, onde a gente busca ser preenchido pelo próprio Cristo, por aquele que nos dá força, aquele que nos preenche, aquele que nos cura de nossas lepras, de nossas misérias, mas aquele que também anuncia a boa nova. Então hoje eu quero deixar aqui para vocês essa boa nova. Aquele Cristo que anuncia a boa nova para mim, para você, e está sempre anunciando a boa nova. Mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Obrigado e até o próximo vídeo.